Nós somos do De Olho no Front, um projeto do curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional. Estamos aqui com o primeiro episódio do nosso projeto Donf Entrevista. Nossa primeira convidada será a professora Mariana Albuquerque. Eu sou o Arthur Meireles. Eu sou o Matheus Petrelli. E agora eu vou deixar a professora se apresentar. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer participar das iniciativas dos alunos do curso de DG. Eu sou a professora Mariana Albuquerque, professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa aqui da FRJ. Dou algumas aulas para a graduação de Defesa e Gestão Estratégica Internacional. E o tema da nossa conversa de hoje é o tema da minha pesquisa de mestrado, da minha pesquisa de doutorado. Então, é um prazer contribuir para as atividades do curso. Então, o tema hoje, né, é Conselho de Segurança da ONU. E aí, trazendo já a primeira pergunta, a gente queria que você falasse um pouco sobre o que é o Conselho de Segurança, qual o contexto da criação e tudo mais, os principais interesses políticos por trás desse momento, né? Bom, então vamos lá. O Conselho de Segurança da ONU ele é um dos 6 órgãos principais da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, que foi essa organização internacional criada no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, em 1945, com o objetivo de normalizar e estabilizar a relação entre os países do mundo depois desse conflito de grandes proporções que foi a Segunda Guerra Mundial. O objetivo de ter um órgão como o Conselho de Segurança na ONU, nessa nova organização criada, era ter um órgão que permitisse a tomada de decisão coletiva sobre temas de paz e segurança internacional, para evitar que novas guerras acontecessem, para prevenir conflitos, para identificar e agir o mais rápido possível a qualquer indício de que havia uma tensão internacional que pudesse desestabilizar a segurança internacional. Então, o objetivo era ter um fórum permanente em que os países pudessem estar sempre em contato, dialogando, compartilhando informações sobre esse assunto e uma forma legítima de tomada de decisão para agir caso algum país estivesse indo de forma contrária ao que a Carta da ONU prevê sobre a necessidade de manutenção da segurança internacional. Então, em resumo, o grande objetivo de criação do Conselho de Segurança foi esse, e o contexto é o pós-Segunda Guerra Mundial, exatamente no momento em que a ONU, enquanto organização, é igualmente proposta e criada. E assim, pensando nesse contexto de final de Segunda Guerra e tudo mais, apesar de não estarmos em momentos de guerras mundiais, mas temos muitas guerras pelo mundo, é possível comparar esses contextos da criação com os dias de hoje? É possível comparar no sentido de que, por ter sido criado naquele contexto específico, o Conselho de Segurança, sobretudo em relação à sua estrutura, ele obedece à dinâmica de poder daquele contexto específico. Então, quando o Conselho de Segurança foi criado, ele foi criado prevendo 2 categorias de membros, os membros permanentes e os membros não permanentes. Dentre os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, a gente tem aqueles países que foram os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial e os países que naquele contexto nem todos já eram potências nucleares, mas a maioria deles já estava em processo de se tornar. Então, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a China e a Rússia, naquela época a União Soviética. Se a gente olha para o mundo que a gente tem hoje em dia e a gente pensa em criar uma organização para falar de temas de segurança com membros permanentes, talvez esses 5 membros permanentes não fossem os mesmos. Ou talvez a gente tivesse que pensar numa composição de representação regional, ao invés de pensar em representação individual de cada um desses países. Então, apesar da gente ter cenários de guerra ainda hoje, como você muito bem pontuou, a distribuição de poder entre os estados, o poder relativo entre eles, não obedece mais à mesma lógica de 1945. E nem o perfil da guerra. A gente tem hoje em dia novas guerras, guerras que são muito mais baseadas em aspectos tecnológicos, cibersegurança, guerras civis, que não eram a maioria dos conflitos internacionais naquele momento do pós-45. Então, tanto em relação à sua composição, quanto em relação à sua agenda, o Conselho de Segurança de 2024, ele não é o mesmo Conselho de Segurança de 45. A gente tem algumas coisas que foram cristalizadas com uma estrutura, mas a agenda, por exemplo, evoluiu muito. A gente não debate hoje em dia os mesmos temas que a gente debatia lá atrás. Com a senhora falando sobre a conjuntura do Conselho de Segurança, comparado ao momento da sua criação, eu queria saber que, passados 79 anos da Segunda Guerra Mundial, é possível dizer que parte da função do Conselho de Segurança é representar as maiores potências militares do mundo, chamados P5, assim, eles são a representação não oficial de maiores estruturas militares do planeta? Formalmente, de acordo com a Carta da ONU, não é esse o objetivo do Conselho de Segurança, mas essa é uma inferência que a gente pode fazer da prática. Por quê? Se o objetivo do Conselho de Segurança era prevenir uma segunda guerra, uma terceira guerra mundial, no caso, para isso que a ONU foi criada, para evitar que um novo conflito acontecesse, para que os estados pudessem se relacionar melhor, num órgão que vai tratar sobre questões de segurança, faz sentido que
haja uma participação especial para os países que têm maior capacidade de se envolver em questões de segurança. Porque uma vez que o Conselho de Segurança aprovasse, por exemplo, uma operação militar, faria sentido que essa decisão fosse feita por aqueles que têm uma capacidade militar maior para se envolver naquela resposta da qual o Conselho vai aprovar. Mas a composição do Conselho ter sido feita dessa forma, ela foi, na verdade, o acordo que permitiu que a ONU fosse criada. Porque quando começou-se, a conversar sobre a criação de uma nova organização internacional, não havia consenso entre as grandes potências sobre como fazer essa nova organização. E ter essa condição de membro permanente, e também o poder de veto, que eu imagino que é um tema que a gente vai explorar mais para frente na nossa conversa, foi uma condição colocada por esses países para entrar na ONU. E se eles, por acaso, não tivessem entrado na ONU, a gente ia ter uma organização que já nasceu morta. Porque se a gente cria uma nova organização internacional sem os Estados Unidos, que inclusive a ausência dos Estados Unidos foi um dos motivos da falência da Liga das Nações lá atrás, se a gente cria uma organização desse porte, sem a França, sem o Reino Unido, sem a União Soviética naquele contexto, a gente estaria limitando muito a capacidade de influência dessa organização. Então, apesar do objetivo no Conselho de Segurança não ser representar as potências militares, ter as potências militares representadas no Conselho de Segurança era importante para que ele pudesse fazer suas próprias funções. É por isso que hoje em dia a gente tem outras potências militares que não são só essas 5. E aí vem todo o debate sobre ampliação, sobre reforma, porque esse poder hoje em dia está mais diluído do que estava lá atrás. Como a senhora mencionou que as maiores potências militares, o contingente militar dos países vem mudando ao longo dos anos, quais seriam esses novos países, essas novas possíveis potências militares no mundo? Se a gente olhar apenas em termos militares, os 2 países que mais chamam a atenção por não estarem no Conselho de Segurança hoje em dia são a Índia e a Alemanha. Mas se a gente olhar pelo aspecto do poder militar, se a gente olhar pelo aspecto do poder de forma mais ampla e pensar aí nesse poder, um poder diplomático, um poder econômico, aí a gente tem outros players dentro dessa jogada, inclusive o próprio Brasil é sempre colocado como um grande poder, apesar de ser um projeto alternativo de poder. Mas se a gente se ater a termos militares, a Índia é o principal deles, que hoje em dia suscita debates, mas a Alemanha igualmente também. E aí, passando para você minha pergunta, qual foi a razão, qual foi o contexto que explica como foi decidido na ONU, o Conselho de Segurança, se as medidas serem aprovadas apenas por consenso e não por outro formato de votação ou maioria? E assim, existe uma possibilidade de mudança nisso, no sentido de, por exemplo, não necessariamente retirar do poder de veto, mas sim de uma votação passar por maioria? Então, na verdade, a decisão no Conselho de Segurança ela é tomada por um quórum de maioria qualificada, só que com um qualificador nessa maioria qualificada. Então vamos dar um passinho atrás para entender como é que isso aconteceu. Dos 15 membros do Conselho de Segurança, as resoluções precisam ser aprovadas por pelo menos 9 dos 15. Então não adianta só os 5 membros permanentes quiserem e os 10 não permanentes votarem que não. Se isso acontecer, a resolução não passa. Não interessa como os 5 permanentes votaram. Então o primeiro passo é que tem que ter uma maioria de 9. O que é esse qualificador que eu mencionei é que dentre esses 9 tem que estar os 5 membros permanentes, ou votando afirmativamente ou se abstendo da votação. Caso algum deles vote que não interessa como votaram os outros 14. Esse voto negativo é o que significa o poder de veto. E por que a gente tem isso estruturado dessa maneira? Antes da ONU ser criada, lá na Conferência de São Francisco, em 45, foram feitas várias conferências preparatórias, em que o que seria a ONU foi debatido, foi negociado, foi aí que chegou-se à conclusão de que se o Conselho de Segurança não fosse feito com esses 5 membros, ele não passaria. Então, dentro dessas negociações em que foi acordada a composição do Conselho, foi acordado também esse procedimento decisório. E esse procedimento decisório ele foi, na verdade, uma imposição da União Soviética. naquela época liderado pelo Stalin. E se a gente pensar pela cabeça do Stalin, fazia um pouco de sentido, porque se fosse por maioria, as potências ocidentais iam se juntar e ia ser 3 contra 2, porque a Rússia e a China votar de uma forma, e não necessariamente juntas, porque nesse contexto a China ainda nem tinha feito a sua Revolução Popular, né? Então a China ainda poderia se aliar com as potências ocidentais, e os Estados Unidos, a França e o Reino Unido iam votar em bloco e a Rússia ia ficar isolada. Então essa necessidade do veto foi algo que a Rússia impôs para poder brecar resoluções que pudessem agir contra a União Soviética. Eu estou aqui trocando Rússia e União Soviética, mas vocês já entenderam que é a mesma coisa. Então foi uma imposição deles. E qual que é a dificuldade de mudar isso? É porque esse procedimento decisório está escrito na Carta da ONU. Então, para a gente mudar isso, a gente tem que fazer uma reforma da Carta da ONU.
que é fazer uma emenda a um tratado internacional. E o procedimento para fazer isso é um procedimento que exige inúmeras rodadas de aprovação, tanto dentro de órgãos da ONU, quanto nos congressos nacionais dos países membros da ONU. Porque se o tratado passou daquela forma, dizendo que o procedimento decisório é daquele jeito, e o tratado internacional passa pelo poder legislativo, se você mexe naquele tratado, o legislativo tem que olhar de novo para saber se ele permanece de acordo com aquilo. E além de ser um processo trabalhoso, no final das contas, os 5 membros permanentes também têm que aprovar essa mudança. E aí não adianta nada a gente fazer esse processo todo e o Senado dos Estados Unidos falar que não. Então é complicado porque ele exige múltiplas camadas de reforma e o acordo dos 5. O que a gente já sabe que não existe, né, de cara, então nem vale a pena botar todos os países dentro desse processo tão trabalhoso e tão desgastante para, no final das contas, não ser aprovado. Já falou um pouco sobre o poder de veto. Qual a sua opinião, sua visão sobre esse poder que alguns países têm? O poder de veto, a gente tem que pensar que ele era uma inclusão necessária para fazer a ONU sair do papel no momento no qual ela foi criada. Porque sem o poder de veto, a ONU não teria sido criada. E se a ONU não tivesse sido criada, um monte de conflitos que a ONU preveniu que acontecessem depois poderiam ter acontecido. Então ele foi, digamos, uma decisão necessária para poder fazer com que outras questões pudessem ter uma solução mais duradoura. O que eu penso sobre o poder de veto hoje em dia? Já há um consenso, inclusive dentro da própria ONU, que é um poder nefasto, que ele dificulta, que ele atrapalha o processo de tomada de decisão. Tanto que todos os comitês técnicos da ONU que falam sobre reforma do Conselho de Segurança são muito claros no sentido de que a entrada de novos membros não deve significar uma expansão do poder do veto. Porque se a gente já tem múltiplos pontos de veto com 5, imagina se a gente tiver múltiplos pontos de veto com 6, com 7, com 8, com 9. Então, qualquer tipo de expansão do Conselho de Segurança não deve expandir o poder de veto. Isso já é, inclusive, consenso jurídico dentro da ONU. E há, inclusive, em debate, algumas propostas que visam limitar o uso do veto, como, por exemplo, não poder usar o veto em casos de catástrofe humanitária, para que a resposta possa chegar mais rápido. Isso ainda não passou, mas é um debate que está maturando, e a gente sabe que esses debates no sistema internacional, eles às vezes demoram décadas até saírem do papel, mas só o fato da gente estar falando sobre isso dentro da ONU agora já está fazendo uma diferença enorme. Como a gente estava falando sobre a relevância do poder de veto, eu queria perguntar se o Conselho de Segurança ele consegue ser eficaz em cima dos países, dos membros permanentes. Se na prática o Conselho de Segurança funciona quando algum membro permanente pode cometer algum delito internacional ou infringir alguma norma. Esse é o grande ponto cego assim, da atuação do Conselho de Segurança, porque o poder de veto, uma vez que ele existe, ele pode ser utilizado por qualquer um dos 5 membros não permanentes, inclusive em seu próprio benefício. Então a gente tem inúmeros exemplos, por exemplo, como a gente viu agora na guerra da Rússia e da Ucrânia, em que a Rússia usou o veto para evitar que o Conselho de Segurança aprovasse algo contra ela. A gente viu outros países do Conselho de Segurança usarem isso em benefício dos seus aliados, como os Estados Unidos fez historicamente, por exemplo, em relação a Israel. Impedir ações do Conselho de Segurança em relação a Israel, impedir ações em Cuba, impedir ações em áreas que sejam sensíveis. Essa é uma questão que, na prática, assim, no processo decisório do Conselho, realmente é uma grande dificuldade. Mas por que é importante que ainda assim o Conselho continue existindo, apesar dele ter essa eficácia limitada? Porque o fato da gente ver, da gente monitorar que o veto está sendo usado repetidas vezes em benefício de um país, coloca uma pressão política gigantesca e coloca aquele membro permanente numa posição de isolamento que faz com que ou ele tenha que arcar com esse custo ou que ele tenha que considerar ceder em outras esferas. Então, por exemplo, como eu mencionei para vocês em relação a Cuba, os Estados Unidos foi criticado repetidamente por conta das suas ações em relação a Cuba no Conselho de Segurança. A Assembleia Geral da ONU aprova todos os anos uma resolução criticando os Estados Unidos pelo embargo que ele faz a Cuba. E essa é uma resolução que todos os anos é aprovada, com 190 votos a favor e 2 votos contra, Estados Unidos e Israel. E aí quando a gente pega uma resolução dessa e a gente mostra que 190 países condenam a ação de um país e o apoio que outro dá, isso exerce uma pressão política gigantesca. Então não é porque dentro do Conselho de Segurança essa resolução não consegue acontecer que outros órgãos da ONU não conseguem se mobilizar em relação àquele fato específico. Então no caso da Ucrânia, a Rússia vetou, mas
mas o secretário-geral da ONU liberou fundo emergencial para a Ucrânia. Mas o Conselho Econômico e Social aprovou a resolução sobre o impacto econômico da guerra na Ucrânia. O Conselho de Direitos Humanos aprovou a resolução condenando as violações de direitos humanos feitas pela Rússia. Então, o Conselho de Segurança ele é uma engrenagem de uma grande máquina que, quando ele se paralisa, ele tem um efeito complicador, mas ele não faz com que a ONU deixe de ser eficaz por conta dele apenas. Até que ponto essas outras formas são efetivas, assim? Depende de caso a caso? Depende de caso a caso, mas agora, por exemplo, na guerra da Ucrânia, como eu mencionei, a gente teve liberação de fundos emergenciais, né, das agências e programas da ONU para poder agir em relação à guerra da Ucrânia. A gente está tendo agora, em relação à faixa de Gaza, a liberação, por exemplo, de medicamentos, de ajuda humanitária, de assistência, né, de envio de médicos. Então, essas são atividades que a ONU consegue mobilizar, mesmo que o Conselho de Segurança não tenha aprovado uma operação militar em relação àquele caso. Porque essa é a função do Conselho de Segurança, né? O Conselho de Segurança, ele trabalha com questões de paz e segurança. Mas existem outros temas que são de competência de outros órgãos da ONU. E aí esses órgãos podem agir. Então, e aí pensando nessas resoluções que já foram aprovadas e tudo mais, já teve algum caso específico, emblemático, de algum país que desrespeitou uma aprovação? Há muitos, inclusive agora, né? Desrespeitar uma resolução do Conselho de Segurança. É claro que tem um custo político por trás, mas a gente tem inúmeros exemplos históricos. Eu vou me apegar no mais recente, né? O Conselho de Segurança aprovou agora uma resolução de cessar fogo para Gaza em observância ao mês sagrado do Ramadã, que é, né, um mês observado pelos países árabes que estão ali no entorno, inclusive por grande parte da população palestina. E a gente já tem visto inúmeros exemplos de que esse cessar-fogo não está sendo respeitado pelo lado de Israel. Inclusive agora é uma troca de acusações entre Israel e o Irã por conta de alguns ataques militares que têm acontecido em alvos militares também. Então, uma resolução do Conselho de Segurança ser desrespeitada não é algo único na história, a gente já teve alguns exemplos, mas uma vez que a gente tem, né, um marco jurídico, como é uma resolução do Conselho de Segurança, a gente pode ir atrás desses países que violaram a decisão e sancioná-los por terem feito, né, essa medida. Se a gente não tivesse essa resolução antes, a nossa capacidade de agir contra os países que violaram também ficava um pouco limitada. Era justamente sobre isso que eu ia perguntar. Algumas sanções ou punições tiveram de fato um efeito mais pragmático? Funcionaram no sentido de fazer com que aquele país que desrespeitou respeitasse, né, a resolução? A gente tem um caso do Irã também, né? O Irã, em 2011, teve uma resolução contra a falta de transparência do seu programa nuclear. Inclusive, o Brasil, naquela época, tentou mediar um acordo, né, com a Turquia, que era a chamada Declaração de Teherã, para tentar fazer com que as sanções que o Conselho de Segurança deu ao Irã fossem levantadas. Não passou, né? A Declaração de Teherã ela acabou sendo abandonada porque o Conselho de Segurança passou uma nova rodada de sanções em relação ao Irã, obrigando o Irã a abrir suas portas para a Agência Internacional de Energia Atômica fiscalizar. Esse caso não é exatamente um caso de bom exemplo, porque o Conselho de Segurança passou por cima de uma negociação diplomática que estava dando certo, né, nos bastidores para evitar uma nova rodada de sanção, mas uma vez que a resolução foi aprovada, o Irã foi obrigado a obedecê-lo, né? Então a gente tem aí um exemplo de resolução que fez com que um país fosse sancionado por não ter cumprido uma resolução anterior. A senhora considera que as tensões geopolíticas entre China, Rússia e Estados Unidos podem afetar diretamente as decisões do Conselho de Segurança também para os países que não são membros permanentes? Por exemplo, uma decisão do Conselho de Segurança que os Estados Unidos veta que afeta aliados da Rússia, como a Bielorrússia, por exemplo. Não só entre China, Estados Unidos e Rússia, e não só agora, tá? Isso desde que o Conselho de Segurança aconteceu, esses 5 membros permanentes usaram o poder de veto ou para privilegiar os seus aliados ou para prejudicar os aliados dos outros. Então, um exemplo de quando isso foi feito a favor de um aliado era o que a União Soviética fazia em relação à Índia, por exemplo, durante a Guerra Fria. A Índia era muito aliada da União Soviética naquele momento, né? A União Soviética ajudou a financiar o programa militar indiano de grande parte, e a gente teve inúmeros vetos da União Soviética sobre as resoluções que falavam sobre a região da Caxemira, por conta da proteção que a União Soviética dava, né, a um aliado seu. Essa é uma das formas também pelas quais os membros permanentes usam o poder de veto. Não só para se proteger, mas para proteger os seus aliados também. Não precisa me chamar de senhora, não. Ah, tá, perdão. E
E aí, passando para a próxima pergunta, qual o papel na prática dos países rotativos no Conselho de Segurança? Tem um país no processo eleitoral, porque como eu já mencionei para vocês, se esses países não permanentes se unirem contra uma resolução, ela não passa, porque a gente não vai ter o quórum de 9, mas eu acho que eles têm várias funções que muitas vezes são subvalorizadas. Primeiro, para que o pessoal que está ouvindo a gente possa entender como que esses membros são eleitos, né? Como que isso acontece. As 10 vagas dos membros não permanentes do Conselho de Segurança, elas são divididas por representação regional. Então, por exemplo, o grupo da América Latina e do Caribe tem direito a 2 vagas dessas 10. Então, por conta disso, é uma oportunidade também para que as regiões que não estão representadas nos 5 membros permanentes possam trazer para o Conselho agendas, questões e debates das suas próprias regiões. Então, os países latino-americanos podem querer que o Conselho se debruce sobre um tema que diz respeito à América Latina e que o Conselho não estava dando atenção ou não tinha as ferramentas ou não tinha a informação necessária para poder lidar com aquele caso específico. O mesmo ocorre em relação à África, por exemplo. Muitas vezes, os países africanos representados no Conselho são os grandes responsáveis por compartilhar informação sobre as crises que estão acontecendo na África. Então, eles têm esse papel da representação regional que é muito importante. A outra é que, uma vez dentro do Conselho, independente se o país é membro permanente ou não permanente, ele tem a possibilidade de chefiar comissões e aí, portanto, ajudar a fazer o trabalho de uma comissão que olhe para um tema específico e aí trazer uma agenda que seja própria daquele país ou que seja própria da sua região. Esses países podem atuar também como pen holders. O que são os pen holders? São os países que fazem o rascunho da resolução. Porque como a agenda do Conselho de Segurança é uma agenda muito ampla, os temas são meio que divididos por grupos de países para que esses países monitorem aquilo com um pouco mais de atenção e sejam responsáveis por fazer as primeiras propostas de uma resolução quando aquilo aconteça. Os países não permanentes podem atuar como pen holders também. E uma outra coisa importante é que o Conselho de Segurança tem um sistema de presidência rotativa mensal por ordem alfabética, o que significa que durante o seu mandato de 2 anos, todos os membros não permanentes vão ter a oportunidade de presidir o Conselho de Segurança pelo menos uma vez. E o país que está na presidência do Conselho de Segurança pode escolher os temas do debate de alto nível. Então, por exemplo, o Brasil, quando está no Conselho de Segurança, normalmente traz para o debate de alto nível temas nos quais o Brasil é diplomaticamente relevante e aí a gente mostra o nosso valor e a nossa contribuição para aquele debate. Então, o Brasil, por exemplo, defende muito o papel das comissões, da Comissão para a Construção da Paz, que é aquela comissão que atua na situação pós-conflito para evitar que o conflito volte a acontecer. O Brasil é membro, dessa comissão e a gente tem muito interesse que ela, inclusive, absorva algumas tarefas que hoje em dia são do Conselho de Segurança, para tornar um espaço um pouco mais democrático. Então, a gente vai e leva o debate sobre revitalização da Comissão para a Construção da Paz durante a nossa presidência. E é uma oportunidade de mostrar poder diplomático também. O Brasil estava na presidência do Conselho de Segurança no passado quando teve o ataque do Hamas. Então, o Brasil foi o responsável por convocar reunião de emergência, por pegar todas as propostas alternativas de resolução e tentar fazer um modelo único. Então, é uma oportunidade muito importante. O que os países normalmente reclamam é que 2 anos é muito pouco. Eles entram no Conselho de Segurança, eles pegam conflitos que já estavam em andamento, então eles têm informações picotadas sobre aquele recorte. E aí, enquanto eles estiverem naquele mandato, um novo conflito acontecer, normalmente os conflitos ativos têm mais de 2 anos de duração. Então eles começam a lidar com aquele conflito e eles vão embora antes do conflito ter sido plenamente solucionado. Tá? Então essa é uma questão, essa é uma demanda, a ideia de que 2 anos é muito pouco. E para muitos países que nunca estiveram representados no Conselho, ou que estiveram pouquíssimas vezes, até eles entenderem como o Conselho de Segurança funciona, já está quase na hora deles irem embora. Tá? Então é um processo também de pedagogia, digamos assim. Uma vez que o país participou do Conselho de Segurança como membro rotativo e ele aprende como o Conselho funciona, ele tem mais ferramentas para cobrar a ação do Conselho mesmo quando ele está fora. Sim. Agora a gente gostaria de saber em quais áreas o Conselho de Segurança seria mais eficaz. Áreas, por exemplo, em resoluções de conflitos, guerras, litígios internacionais, missões de paz, ajuda humanitária. Se tem alguma dessas áreas que ele funcionaria melhor e por quê? Então, como eu adiantei para vocês, a agenda do Conselho de Segurança está cada vez mais ampla, o que significa que tem alguns temas que nem estavam previstos na Carta da ONU quando o Conselho foi criado e que foram sendo introduzidos na agenda do Conselho pela prática e pelo desenrolar dos acontecimentos. Então, para alguns temas, o Conselho de Segurança ele ainda está até aprendendo como lidar com aquela agenda e como cuidar dessa questão. Então, alguns exemplos, por exemplo, quando a gente teve o ataque de 11 de setembro, o Conselho de Segurança não estava preparado para lidar
nuclear com resposta a um ente não estatal. Então, esse foi um próprio desenvolvimento que o Conselho de Segurança teve que fazer, criar um comitê antiterrorismo. Então, às vezes, ele age a partir, né, de fato. Mas se eu pudesse destacar uma área em que o Conselho de Segurança fez um papel muito relevante, é sem dúvida nenhuma a área nuclear. Depois do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a gente não ter tido uma guerra nuclear 80 anos depois é um fato histórico e é um fato que tem que ser comemorado. Porque quando a Segunda Guerra Mundial acabou, e logo depois a União Soviética se tornou uma potência nuclear, e depois o Reino Unido, depois a França, depois a China, depois a Índia, o Paquistão, Israel, Coreia do Norte, a perspectiva de uma guerra nuclear era muito palpável. E grande parte dos esforços que fizeram com que a guerra não acontecesse veio de negociações feitas no âmbito da ONU. Então, os tratados START, SALT, feito entre os Estados Unidos e a União Soviética, muitos deles começaram a ser negociados no âmbito da ONU. O Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP, foi negociado no âmbito da ONU. O PTBT e o CTBT, que banem os testes, né, nucleares, o parcial e o completo, foram negociados no âmbito da ONU também. Então, a agenda nuclear é uma em que a gente pode falar sem dúvida que o Conselho de Segurança vem cumprindo o seu papel bem feito. Há outras agendas em que o debate é um pouco mais complicado, como, por exemplo, o terrorismo, em que hoje em dia a gente já tem um debate mais maduro, mas que em 2001 a ONU foi acusada de incompetência porque não conseguiu lidar com algo que era um desafio novo. Algumas agendas novas também, entre aspas, porque não são tão novas, mas novas dentro do âmbito do Conselho, como migração, como gênero, também são algumas questões em que o Conselho ainda às vezes erra, mas em muitos casos fez avanços interessantes e significativos. Mudança do clima, cada vez mais a gente está tendo conflito causado por escassez de recurso natural, gerado pela mudança do clima. Também não é um tema que o Conselho de Segurança historicamente trata, mas que está tendo que começar a tratar agora, tá? Então, para todos esses novos temas, existem inúmeros desafios e vão haver alguns tropeços até que, né, o tema seja plenamente incorporado. Mas se a gente olha apenas para a área nuclear, ao meu ver, já valeu a pena a ONU ter existido e o Conselho de Segurança ter existido. Porque talvez a gente não estivesse aqui para contar a história se esses acordos nucleares não tivessem sido negociados. Trazendo para um tema um pouco mais atual, que é Israel e Palestina. Como que os debates evoluíram historicamente, pensando que é um problema que já está desde o século passado, pensando também em questões práticas. O Conselho conseguiu aprovar algumas resoluções, porque assim, a gente vê, ainda mais que aconteceu nos Estados Unidos, vetou a participação da Palestina, né, na ONU. Existe alguma perspectiva de fato, resolução da questão? Vamos falar da primeira parte primeiro, né, da questão histórica de Israel e Palestina, depois eu falo sobre o veto. Na parte da questão histórica, em 47, né, um ano depois que a ONU começou a funcionar, que ela foi criada em 45, começou a funcionar em 46. Logo depois, em 47, a Assembleia Geral da ONU ela foi presidida por um brasileiro, pelo Oswaldo Aranha. Tá? E o Oswaldo Aranha ele foi um dos grandes responsáveis por fazer a chamada solução de dois estados, que é o reconhecimento de que o Estado de Israel e o Estado da Palestina deveriam conviver, né, e havia também uma proposta de demarcação territorial, de fronteira, etc., dentro daquele espaço que segue em disputa até o dia de hoje. E essa é a postura que o Brasil sempre adotou, de reconhecer a solução de dois estados, ter relações diplomáticas com Israel, ter relações diplomáticas com a Palestina. Isso é a posição oficial da ONU. Por que a Palestina não é membro da ONU e por que os Estados Unidos vetou a entrada da Palestina? O capítulo 2 da Carta da ONU diz pra gente qual é a condição de adesão de um novo membro da ONU. E essa condição diz que precisa ser um Estado amante da paz. Tá? O amante da paz é só para eles terem uma possibilidade de expulsar os países que fizerem a guerra, mas a parte principal aí está dentro da palavra Estado. Pelo direito internacional, a gente chama de Estado aquilo que tem simultaneamente território, população e governo soberano. Muitos países da ONU, inclusive Estados Unidos, não reconhecem que a Palestina possui os três simultaneamente. E aí, uma vez que a Palestina não é reconhecida como Estado, ela não cumpre o requisito de entrada na ONU, que é ser um Estado. E aí, esse é o argumento que os Estados Unidos usou para vetar a entrada da Palestina desde sempre. O debate sobre a entrada da Palestina não é um debate novo. Qual que é a posição que a Palestina tem na ONU hoje em dia? A Palestina é um membro observador da ONU. A gente tem dois membros observadores, a Palestina e a Santa Sé, que é a representação, né, jurídica, política do Vaticano dentro da ONU. Então a gente tem esses dois membros observadores. Por ser um membro observador, a Palestina tem um acesso muito facilitado a inúmeras reuniões, ela só não pode votar, tá? Em algumas reuniões, inclusive com direito à voz. O representante da autoridade palestina pode se pronunciar, mas ela não vota. Então o argumento do veto dos Estados Unidos é porque os Estados Unidos não
não reconhece a Palestina como Estado. E muitos outros países da ONU também não, tá? Os Estados Unidos não é o único, a gente tem outros países que não têm relacionamento com a Palestina, diplomático, formal, né? A começar por Israel. Então, vem daí esse veto de ontem e essa dificuldade nas relações. Continuando nesse mesmo tema, nos últimos meses o Conselho de Segurança demonstrou uma dificuldade da proteção de civis, de forma geral, mas principalmente palestinos na faixa de Gaza. Um exemplo emblemático disso são os inúmeros vetos à resolução de cessar-fogo na região. Qual a expectativa para os próximos passos do Conselho de Segurança nessa questão e levando em consideração esses conflitos geopolíticos e em relação às recentes decisões que o Conselho tem tomado? Desde que teve, né, o ataque do Hamas em outubro do ano passado, na primeira semana de outubro do ano passado, tiveram inúmeras propostas de resolução colocadas, né, na agenda da ONU. A grande questão era que para os Estados Unidos era inegociável que o Hamas fosse responsabilizado pelos ataques no texto da resolução, enquanto para a Rússia e para a China era inegociável que o Hamas fosse mencionado, tá? Porque para eles não adiantava colocar o nome do Hamas lá se a contra-ofensiva de Israel também tinha violado o direito internacional ao ser desproporcional, alvos civis, etc., tudo aquilo que a gente já sabe. Então, os vetos eles foram dados simultaneamente por conta de discordâncias sobre questões de fundo da resolução, que era a quem atribuir a responsabilidade por aquela situação, tá? Então, a gente teve inúmeras dificuldades de tomar decisão nesse sentido. Quando estava na presidência do Conselho de Segurança em outubro do ano passado, o Brasil fez uma proposta que falava sobre pausas humanitárias. Então, a gente teve algumas pausas combinadas no conflito para fazer o tratamento, evacuação de civis, de feridos, etc. E corredores humanitários, e o Egito permitiu que esse corredor fosse feito pelo seu território, para que pudesse escoar até lá alimentos, remédios, médicos, etc. O que a gente aprovou agora foi uma resolução de cessar-fogo em observância ao período do Ramadã, que já foi violada, né? Como eu mencionei para vocês. Então, quais são as perspectivas, né, a meu ver, daqui para frente? Israel está sendo cada vez mais pressionado, inclusive pelo próprio Estados Unidos. A gente já viu uma mudança de tom muito grande de tolerância do governo Biden em relação ao que, né, o governo do Netanyahu tem fazendo, tem feito. Inclusive, nomes muito fortes do lobby israelense nos Estados Unidos criticando, pedindo, né, a queda do Netanyahu em Israel. Então, acho que a pressão está sendo colocada sobre o governo de Israel para que eles, no mínimo, cumpram aquilo que foi aprovado. Uma vez que essa pressão passe a fazer efeito, e a minha expectativa é de que ela faça em maior ou menor grau, esse cessar-fogo ele pode ir sendo ampliado. Para além do mês do Ramadã, a gente pensar em cessar-fogos mais prolongados, e aí dentro de um cessar-fogo prolongado, a gente consegue trazer as partes para uma mesa de negociação. Esse é o grande objetivo, né, das tentativas que estão sendo feitas. Sobretudo em relação ao conflito Israel e Palestina. Mas é importante a gente mencionar que a agenda do Conselho de Segurança ela não está em função do conflito Israel e Palestina. Tem inúmeras outras questões que estão sendo tratadas no Conselho de Segurança simultaneamente e que estão tendo as suas aprovações feitas, e não é porque nesse tema a gente tem visto sucessivos vetos que o Conselho está parado, né? A gente tem a Operação de Paz sendo renovada, a gente tem ajuda sendo aprovada, a gente tem regime de sanção sendo renovado também. Então o Conselho segue com uma agenda ativa, com um ponto de discordância, que é um ponto grave, mas que é nesse ponto específico. Para outras agendas, o Conselho está funcionando. Você falou da questão do amante da paz, para entrar na ONU. E aí eu me lembro um pouco do Brasil. Falando de Brasil, como que você tem visto essa postura do Brasil, principalmente nas mudanças dos últimos governos, principalmente com relação à postura tanto de uma guerra mais antiga, entre aspas, mais atual, da Rússia e Ucrânia, como de Israel e Palestina? Tem visto essa manutenção? Houve algum momento que isso mudou e agora está voltando? Como é que isso acontece na sua visão? Sobre essa questão do Brasil, o amante da paz, né? Esse é o argumento que a gente usa para ser membro permanente do Conselho de Segurança, né? O Brasil nunca usou o argumento do poder militar, a gente sempre usou o argumento dos nossos outros tipos de poder. De ser um país que dialoga com o norte e com o sul, uma ponte entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, um país continental que há séculos não entra em guerras e que contribuiu para operações, né, de paz de forma importante ao longo dos anos. Então o Brasil vai por essa linha do amante da paz. E sobre o posicionamento do Brasil em relação ao conflito Rússia e Ucrânia, se a gente olhar
olhar a decisão Rússia e Ucrânia e Israel e Palestina, se a gente olhar a decisão em si, tipo a parte formal, a gente não teve uma mudança, né, muito grande, porque a gente teve uma mudança de governo importante entre esses dois processos, mas na letra fria ali da decisão, o Brasil manteve uma postura coerente. E aí a gente tem que dar um mérito ao Itamaraty, porque a gente tem dentro dos princípios de política externa brasileira, né, e do Ministério das Relações Exteriores, alguns princípios que para nós são princípios muito importantes e que a gente sustenta. Exemplo, o Brasil não participa de operação militar sem aprovação do Conselho de Segurança. Então a gente não mandou tropa para a guerra da Ucrânia porque não tinha aprovação do Conselho de Segurança, porque a Rússia vetou. E a gente não vai mandar tropa para a faixa de Gaza porque não tem autorização do Conselho de Segurança, mas dessa vez porque os Estados Unidos vetou. Então a regra pra gente vale para os dois lados. Então se a gente não participa sem aprovação do Conselho de Segurança, a gente não participa independente de onde que veio o veto, a gente não participa. Essa é a postura histórica do Brasil. Se existe um órgão com legitimidade para aprovar, a gente pode criticar se a forma como esse órgão tomou a decisão é correta ou não, mas se essa é a nossa decisão, por enquanto, a gente tem que se ater a ela, e é isso que o Brasil tem feito. Então, a gente condenou a agressão à Rússia, da mesma forma que a gente condenou tanto a agressão do Hamas quanto a resposta de Israel, mas a gente não vai mandar tropas sem aprovação do Conselho de Segurança, e a gente não vai aprovar regime de sanção. O Brasil não aprova sanções, porque para o Brasil as sanções elas interferem no bem-estar da população civil que está dentro daqueles países que estão passando por conflitos. Então, como que o Brasil pode colaborar? O Brasil pode mandar fundos, o Brasil pode mandar médicos, o Brasil pode contribuir com alimentos. A gente viu, por exemplo, uma grande ação do MST para envio, né, de alimentos a Gaza. Tudo isso o Brasil pode fazer e o Brasil sempre faz. Então, mesmo que a gente estivesse, né, no início do conflito Rússia e Ucrânia, num outro governo que tinha preferências ideológicas bem diferentes do governo de agora, nesse ponto formal, a gente manteve a posição. Aonde que está a diferença? Na narrativa, na justificativa. Na época da Rússia e da Ucrânia, né, o presidente de então, ele fez muitas declarações que foram interpretadas como declarações pró-Rússia, e isso repercutiu, enquanto o atual presidente fez muitas declarações que foram declaradas como pró-Palestina. E isso também repercutiu. Então, apesar da decisão ter sido a mesma, se a gente olha só para a decisão tomada, né, como que o Brasil se comportou, parece que a gente fez a mesma coisa, na hora de explicar o porquê, a gente explicou utilizando argumentos diferentes. Falando sobre os governos que o Brasil teve recentemente, de forma geral, quais são as semelhanças e diferenças entre a política externa brasileira, o Brasil na ONU, entre os governos, nos governos Lula, 1, 2, o atual, e em comparação ao governo Bolsonaro. A senhora também mencionou a importância do Itamaraty. Apesar do Itamaraty ser um órgão bem preponderante no Estado brasileiro, houve grandes diferenças entre esses dois governos politicamente diversos? Dentro da ONU como um todo, sim, e eu vou dar alguns exemplos para vocês, mas no Conselho de Segurança nem tão. É claro que a gente teve algumas nuances, a gente teve um menor interesse do Brasil se envolver em alguns aspectos, né, dentro do Conselho de Segurança. Então, um pouco menos de interesse, por exemplo, na África, como a gente costumava ter nos governos anteriores do presidente Lula e como voltamos até agora. Um pouco menos de liderança no processo de reforma do Conselho de Segurança, que era uma agenda muito cara, inclusive muito pessoal ao Celso Amorim, que agora voltou, mas que não era tanta a prioridade do governo anterior. Mas a gente teve rupturas, e aí, assim, eu posso usar essa palavra rupturas sem medo em outros órgãos da ONU, como no Conselho de Direitos Humanos, por exemplo. No Conselho de Direitos Humanos, a gente fez uma guinada 180 graus para privilegiar pautas que nunca foram pautas das quais o Brasil se ocupava antes, e mesmo naquelas em que o Brasil já tinha um engajamento anterior, a gente reverteu a nossa posição completamente. Uma pauta que era uma pauta muito voltada para as questões de costumes, que estava relacionado com a base eleitoral, né, do presidente anterior. Então, por exemplo, o Brasil sempre foi um grande defensor das políticas de direitos reprodutivos e a gente parou de ser no governo anterior. A gente nunca levou a questão religiosa para dentro do Conselho de Segurança como algo definidor das nossas decisões, e no governo anterior a gente passou a fazer isso. A gente não justificava as nossas decisões em direitos humanos usando, por exemplo, a família como a unidade de análise. A gente passou a fazer isso no governo anterior e reverteu essa postura agora. Então, no Conselho de Segurança, talvez por serem temas mais estáveis ou temas que diziam menos respeito às prioridades do governo anterior, a gente não teve rupturas, a gente teve mudanças de ênfase. Agora, no Conselho de Direitos Humanos, aí sim a gente pode ver
uma agenda, né, ideológica, que era ideológica antes. Eu acho que toda agenda de política externa é uma agenda ideológica, em certa medida, mas ela é ideológica com outras prioridades nos governos Lula 1 e 2, né? Como, por exemplo, a participação ativa do Brasil em debates sobre HIV e AIDS, que foi uma agenda deixada de lado no governo Bolsonaro também, ou quando foi considerada a partir de um olhar moralista, né, de crítica, por exemplo, à população LGBTQIA+. Então, no Conselho de Direitos Humanos, a gente pode enxergar as rupturas principais. E no regime de direitos humanos, de mudança climática também. Uma participação menos prepositiva do Brasil nos debates da Convenção Quadro das Nações Unidas e nas COPs, uma defesa maior da diminuição das contribuições do Brasil para as metas climáticas, alguns desvios também em relação ao papel das comunidades indígenas na proteção do meio ambiente. Então, nos direitos humanos e na mudança do clima, a gente enxerga rupturas maiores do que o que a gente viu no Conselho de Segurança, por exemplo. E houve uma mudança no Itamaraty entre esses dois governos? Teve uma mudança de liderança muito grande, né? Porque o perfil do ministro anterior era muito diferente do perfil do ministro atual, que já tinha sido ministro do governo Dilma Rousseff, então um diplomata de carreira e de experiência nessas áreas. Também ele foi nosso representante na ONU, então conhece bem como que o multilateralismo funciona. Enquanto no governo anterior a gente teve, sobretudo o primeiro-ministro, né, o Ernesto Araújo, um diplomata sem grande exposição internacional, portanto sem muita credibilidade entre os pares. Já, né, o Carlos França, o segundo chanceler, esse não, um diplomata de carreira que fez, dado o perfil ideológico do governo, um trabalho mais afeito à tradição do Itamaraty. Mas os diplomatas brasileiros impostos no exterior, eles tentaram ao máximo seguir os princípios da política externa que não é do governo A, do governo B ou do governo C, né? Aqueles princípios de política externa que a gente volta lá no Barão do Rio Branco para tentar identificar. Então, a gente teve menos rupturas na política externa do que a gente poderia ter tido, porque a gente tinha o Itamaraty por trás. A gente enxerga, né, mudanças mais bruscas, por exemplo, em outros ministérios, no qual grande parte do quadro é quadros de nomeação e foram totalmente trocados, né, de um governo para o outro. Então, o Itamaraty ele tem um papel estabilizador, para o bem e para o mal. Porque às vezes o Itamaraty também é uma fonte de resistência para algumas mudanças de comportamento que já poderiam estar acontecendo de forma mais dinâmica. Não, professor, você tinha falado da questão do Brasil como mediador entre o Norte e o Sul, né? Qual que é a relevância para um possível ingresso do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança, essa influência no Sul global? E como que, se o Brasil conseguisse se tornar um membro permanente, qual seria a importância geopolítica dessa conquista, né? Então, o argumento principal do Brasil para entrar no Conselho de Segurança, desde que a ONU foi criada, na verdade, até desde antes dela ser criada, porque o Brasil já queria desde a Liga das Nações, né? E aí refizemos o nosso pleito durante a Conferência de São Francisco, quando a Carta da ONU foi negociada. O argumento do Brasil sempre foi de representatividade da América Latina, né, da América Latina ser uma região que não estaria representada no Conselho, e também da representação dos países em desenvolvimento. Porque os países em desenvolvimento, eles têm prioridades, inclusive na área de segurança, que são diferentes daquelas prioridades dos países do Norte. Então, uma vez que essas decisões não fossem tomadas observando essa pluralidade, né, de perspectivas, elas seriam decisões menos democráticas, porque seriam menos representativos. Então esse é o argumento que não só o Brasil, mas que outros pleiteantes a membros permanentes do Conselho de Segurança trazem para dentro da agenda. Em paralelo a isso, o Brasil usa, né, essa coisa do amante da paz. Essa ideia de ser um país que, apesar de ser continental e apesar de ser um país poderoso, se a gente bota o Brasil na média de todos os membros da ONU, a gente está certamente no terço superior, né, em termos de poder. O Brasil é um país poderoso, mas ele é um país que tem uma capacidade de diálogo assim, impressionante. O Brasil é um dos poucos países da ONU que tem relacionamento diplomático com todos os outros membros da ONU. A gente tem uma rede de embaixadas, né, e de consulados que permite que a gente tenha acesso, né, de campo a mais países do que muitas outras grandes potências, inclusive, que não tem essa rede que a gente tem, sobretudo na África e na América Latina. Então esses são alguns argumentos que contam a favor do Brasil. Para além disso, o Brasil é um grande contribuidor para o orçamento da ONU. A gente está entre os 10 maiores contribuintes para o orçamento da ONU. E a gente também está entre os grandes contribuidores para os fundos e programas, como, por exemplo, a Unesco, né, a Unicef, a FAO, o PNUMA, e também para as operações de paz. Então, assim, credencial para estar no Conselho de Segurança a gente tem. A questão tem outros países que também têm credencial para entrar e o Conselho de Segurança não tem espaço para todo mundo. Então, qual que é a proposta que o Brasil faz? Né? O Brasil faz parte de uma coalizão chamada G4, que é uma coalizão formada pelo Brasil, pela Alemanha, pela Índia e pelo Japão.
em que eles pedem 6 novas vagas de membros permanentes no Conselho. Para eles, 4, e para 2 países africanos a serem decididos pela União Africana. Algumas questões em relação a isso. A União Africana não tem consenso sobre quem seriam esses 2, porque a gente tem pelo menos 5 países querendo. E os membros do G4, todos eles têm oposição direta de pelo menos um membro permanente. Os Estados Unidos não têm nenhum interesse que o Brasil entre. Para eles, a América está representada. A gente também não tem o apoio da Rússia. A gente também não tem o apoio da China. Porque a China não quer que nenhuma reforma aconteça. Não é nem só contra o Brasil. Ela não quer que nenhuma reforma aconteça. Então a gente tem algumas, barreiras para pensar nisso. Mas como que a gente poderia pensar um conselho com o Brasil dentro? Eu acho que algumas tentativas que o Brasil ia fazer são tentativas que a gente já faz quando a gente está lá como membro não permanente, que é tentar amplificar a tomada de decisão de temas de segurança em conjunto com outros órgãos da ONU de representação mais universal ou mais representativos, como, por exemplo, a Comissão para a Construção da Paz, a própria Assembleia Geral. O Brasil gosta de mesclar. Seriam reuniões fechadas com debates abertos para que todos os membros da ONU possam falar e possam participar também. Então, esses são algumas mudanças que eu acho que uma entrada do Brasil no Conselho de Segurança poderia trazer. Agora, se vocês me perguntarem se eu sou otimista contra a entrada do Brasil, eu não sou nem um pouco. Eu gostaria que ela acontecesse, mas eu acho que uma reforma no Conselho de Segurança está difícil de acontecer. E mesmo que essa reforma aconteça, eu não acho que o Brasil é o país que tem mais apoio para entrar. Em sua opinião, o Conselho de Segurança deveria passar por uma reforma, de acordo com a conjuntura atual? Como essa reforma poderia ocorrer? E se seria possível uma reforma estrutural? Não necessariamente provável, mas possível. Olha, possível é. É só seguir os procedimentos de reforma da Carta da ONU, como mencionei para vocês. Então, se a gente chegar em acordo sobre como que essa mudança vai acontecer, quem vão ser os novos membros e a partir de quando eles vão entrar, possibilidade a própria Carta da ONU prevê para que isso aconteça. Provável, eu já adiantei para vocês que eu não acho. Agora, falando sobre a reforma em si. Eu acho que a reforma tem que acontecer, eu acho que todo mundo concorda que a reforma tem que acontecer. O que a gente tem de discordância é sobre o como. Alguns países, por exemplo, são a favor da criação de órgãos de assentos de representação regional. Então, por exemplo, ter um assento para a União Africana. E o país que estiver na presidência da União Africana vai lá e representa a União Africana na ONU, ao invés de ter assento rotativo. Tem gente que defende que a Alemanha entre também, mas que aí França e Alemanha façam um assento da União Europeia e dividam, a cogestão daquele assento. O Reino Unido saiu da União Europeia, senão ele estaria aí no bolo também. Tem consenso sobre isso? Não tem. Mas a gente tem alguns países que apoiam. Então, em relação à reforma estrutural, o que eu acho que é mais provável? Existe uma proposta, e assim, ainda é uma probabilidade muito baixa, mas como não mexe nos membros permanentes, talvez a gente consiga enxergar uma luz no fim do túnel. É a criação do que é chamado de membros semi-permanentes. São países que não teriam poder de veto, mas que poderiam ficar no Conselho de Segurança por 8 anos ao invés de 2. Então eles seriam eleitos num processo separado daqueles não permanentes de 2 anos, e aí eles poderiam ficar mais tempo no órgão. E aí a gente limita um pouco aquele problema que eu adiantei para vocês, dos mandatos muito curtos. Então com 8 anos eles teriam uma capacidade maior de aprender as regras do jogo, de influenciar no resultado, de liderar a comissão, de ser pen holder, etc. Então essa é uma possibilidade. Mas qualquer reforma não ampliaria o poder de veto, isso já está claro. Mas se a gente sair da parte estrutural e olhar para a parte mais prática, tem muitas reformas que podem ser feitas e que elas já são feitas, que é de democratizar os métodos de trabalho do Conselho de Segurança, para permitir mais debates abertos, para permitir que não membros do Conselho participem das negociações, ou que, por exemplo, mesmo depois de terem saído do Conselho, sigam liderando comitês. Existe hoje em dia, por exemplo, os chamados grupos de amigos. Então, os grupos de amigos do Haiti são países que se interessam e que buscam a paz no Haiti e que, mesmo sem estarem no Conselho de Segurança, participam das reuniões do Conselho de Segurança sobre Haiti. Então, existem essas mudanças de procedimento que têm a capacidade de democratizar, mesmo sem mexer no cerne estrutural, que já trazem muitos resultados interessantes para a gente observar. O Brasil, mesmo quando ele não está no Conselho de Segurança, a gente participa dos debates do Conselho de Segurança. Então, a mudança estrutural, ela é possível, mas ela é muito pouco provável. E se ela acontecer, eu acho que não seria necessariamente no cerne dos países permanentes. Eu acho que talvez seria ou dando uma representação para a União Africana, ou criando semi-permanentes, ou fazendo alguma coisa do tipo.
Perfeito. E aí, pensando nessas opções, qual você acha que o Brasil, o Itamaraty, estaria mais alinhado para essa possibilidade de reforma aí difícil de acontecer? Não, o Brasil quer entrar como membro permanente, né? A proposta que o Brasil está alinhado é a proposta do G4. Essa é a proposta que a gente defende até o final. Mas a proposta original do G4 previa que esses 6 novos membros, né, o G4 mais os 2 africanos, entrassem com poder de veto, e a gente já aceitou não entrar com poder de veto, porque a gente já entendeu que com poder de veto não ia rolar, então a gente aceitou, com a condição de que isso fosse reexaminado depois e o veto pudesse ou não ser estendido aos novos membros. Mas a posição do Brasil é essa. Para o Brasil, a entrada do Brasil como membro permanente é o que a gente defende. Qualquer outro cenário diferente disso pode até ter o nosso apoio, mas não é a nossa prioridade. Eu vou ler uma notícia rapidamente e depois eu vou perguntar a sua opinião. Em março, o jornalista Jamil Chad, ele noticiou que o Brasil propôs uma reconfiguração do Conselho de Segurança, com a adição de 6 novos membros permanentes, a maioria vinda da Ásia, África e América Latina. O jornalista também noticiou que China e Rússia se posicionaram de forma contrária à proposta brasileira, apesar do bom relacionamento com o governo atual. Quais motivos você considera que levaram a essa posição da Rússia e da China? E qual deveria ser a posição do governo brasileiro para tentar convencer esses dois países? Qual seria a forma de lidar com isso? Essa proposta que o Jamil Chad se refere é exatamente a proposta do G4 que eu mencionei para vocês, né? Os 6 novos membros permanentes são os membros do G4, mais os 2 africanos. A oposição de China e Rússia, elas não são diretamente relacionadas ao Brasil. Elas são a proposta do G4 como um todo. A da China é muito fácil de entender, porque a China não quer de jeito nenhum que a Índia e o Japão entrem no Conselho de Segurança. Então, a crítica é a proposta como um todo, tá? E não a candidatura do Brasil de forma individualizada. Então, nenhum deles quer. Primeiro, eles não querem que a reforma aconteça. Segundo, se a reforma acontecer, eles não querem que a proposta do G4 seja a proposta acolhida, porque a proposta do G4 traz países com os quais eles não estão confortáveis. A Rússia apoia o Brasil, individualmente, mas não apoia a proposta do G4. A China não apoia nenhuma das duas coisas, nem o Brasil individualmente, nem a proposta do G4, porque a China não quer que reformas aconteçam. Mas o Brasil também não tem apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele só apoia 2 países. E sempre foi, quer dizer, não sempre foram esses 2. O Brasil sempre apoia 2. Antes ele apoiava a Alemanha e o Japão. Depois da Guerra ao Terror, que a Alemanha não quis mandar tropas, ele passou a apoiar a Índia e o Japão. Então a entrada do Brasil para os Estados Unidos nunca foi uma opção. Voltando, você comentou sobre a presidência do Brasil no Conselho de Segurança, né, em outubro. A gente queria que você avaliasse como foi e comparar um pouco com outros momentos que o Brasil presidiu o Conselho de Segurança. Foi turbulenta, mas foi importante para o Brasil mostrar sua capacidade diplomática. Porque qual que é a função, né, da presidência do Conselho de Segurança, só para retomar um ponto que a gente conversou no início. A presidência é responsável por organizar a agenda de trabalho do mês. Então, a presidência que vê quais são os temas que vão ser debatidos, em que ordem, em qual dia e tal. E alguns temas que eles já vão ter que ser tratados de qualquer jeito. Porque, por exemplo, tem mandato de operação de paz que tem que ser renovado até o dia tal. Então, aquilo, independente da presidência, já está na agenda. Mas a presidência tem a capacidade não só de moldar e trazer outros temas, como ela é responsável por convocar reuniões de emergência quando, né, a situação exige. E foi o que aconteceu no caso, né, do Brasil no passado. A gente teve que convocar uma reunião de emergência quando teve o ataque do Hamas e a tomada de reféns, etc., no início de outubro. Como é que a gente pode comparar isso com outras presidências anteriores do Brasil? Nessa presidência em específica, o Brasil não conseguiu fazer a agenda de trabalho que a gente tinha proposto. Porque como a agenda ficou dominada por esse tema, alguns debates que a gente queria ter realizado, a gente não conseguiu realizar. Então, o que isso mostra, assim, né? Que a presidência, ela tem que ser uma presidência flexível e aberta a mudanças de conjuntura, e ela tem que ser uma presidência que tente ao máximo acomodar as posições. Isso foi o que o Brasil fez. Pensem, por exemplo, se os Estados Unidos estivesse na presidência do Conselho de Segurança quando o Hamas atacou Israel. A gente não ia ter a quantidade de debates que a gente teve. A gente não ia ter acolhido a quantidade de propostas de resolução que a gente acolheu. E o Brasil fez um trabalho excepcional de bastidores, de tentar entender quais eram os mínimos denominadores comuns das propostas para fazer uma proposta sua, que foi vetada por conta da menção nominal ao Hamas, né, como mencionei para vocês, que era uma exigência dos Estados Unidos, mas que em termos de compromisso, ela estava muito próximo do que era considerado aceitável por todos os outros membros do Conselho de Segurança. Então, sempre que o Brasil
Brasil está na presidência do Conselho de Segurança, a gente busca trazer temas que são prioritários para o Brasil, a gente tentou fazer a mesma coisa dessa vez, mas como a realidade se impôs, a gente foi flexível o suficiente e diplomático o suficiente para mudar rapidamente de estratégia e dentro dessa nova estratégia trazer um máximo de possibilidades de resoluções possíveis para tentar uma solução. Não aconteceu durante o mês de presidência do Brasil e poucos meses depois o Brasil saiu, né, do Conselho de Segurança, mas a nossa delegação da ONU segue contribuindo para esse debate, segue participando, até porque a gente tem, né, uma diáspora tanto palestina quanto árabe muito grande aqui no Brasil. Então o que acontece lá é algo que nos diz respeito. Então é importante que a gente siga monitorando, enfim. E aí, se eu puder fazer uma autopromoção e deixar uma dica, vai ser publicado no próximo número da revista do SEBRE, deve sair no mês que vem, se eu não me engano, um texto que eu escrevi junto com o Gustavo Senechal, que é o representante do Brasil no Conselho de Segurança, era o representante do Brasil no Conselho de Segurança, em outubro, exatamente quando aquilo tudo aconteceu, contando um pouco os bastidores e o passo a passo de como foi esse processo negociador dentro do Conselho. Então, assim que sair, convido todo mundo a ler para ver um pouco passo a passo quem vetou o quê, em que ordem, etc. Está tudo descrito nesse texto que está em breve. Então, seguindo falando sobre o Brasil, levando em conta o protagonismo do país no sul global, como que a possível participação brasileira como membro permanente no Conselho de Segurança pode impactar positivamente na sua política externa e nos seus países considerados aliados? Em relação à política externa brasileira, isso aumentaria a nossa possibilidade de influência, né, nas decisões internacionais, porque eu acho que seria positivo não apenas de forma autointeressada para o Brasil, porque você está nesses espaços de tomada de decisão é importante, mas porque eu acho que o Brasil tem um perfil de tentar tomar decisões não só apenas de forma individual. Tá? O Brasil ele faz parte de inúmeras coalizões negociadoras, como no âmbito da ONU G77, a UNCTAD, por exemplo. A gente faz parte de outros processos de integração que são sobrepostos, né, aos temas tratados na ONU, como aqui na América do Sul, no âmbito da CELAC, na Comunidade de Países de Língua Portuguesa, nas OPACas com a África. Então, acho que o Brasil ele tem uma habilidade que é muito única e muito própria do nosso país, de não necessariamente a gente vai agir em nome dos outros países do sul global, até porque nem sempre os interesses são convergentes, mas a gente sabe quais são as expectativas e as perspectivas desses países. Então a gente está bem posicionado para tentar o máximo possível abarcar essas perspectivas dentro da tomada de decisão, mais do que a grande maioria dos outros países. Isso não significa que o Brasil vira automaticamente um representante do sul global. O sul global é muito plural. A gente tem dentro do sul global países que têm prioridades estratégicas completamente diferentes daquelas do Brasil. E uma vez dentro, né, desses espaços, o Brasil vai tomar decisões que estão de acordo com o interesse nacional brasileiro. O que acontece é que muitas vezes o interesse nacional brasileiro ele é mais permissivo a essas influências e a esses aportes trazidos pelos países do sul global do que grande parte dos outros países que estão hoje em dia nesse centro de tomada de poder. Então acho que ele seria importante para o Brasil duplamente. Não só por a gente estar lá, mas pela possibilidade da gente ser mais buscado, da gente ser mais procurado por esses outros parceiros e por esses nossos aliados para levar as suas demandas também a esses espaços. Perfeito. E aí a gente tem falado muito do Brasil, amante da paz, né? Pensando numa trajetória histórica da ONU e o Brasil atuando nesse órgão e também no Conselho de Segurança. Tem sido sempre assim, desde o começo? Teve algum momento que isso mudou um pouco, levemente? E de forma prática, quais conflitos ou resoluções de conflitos o Brasil atuou de forma assim, emblemática que vale o destaque? Essa coisa do Brasil ser amante da paz é sempre aquela questão que a gente não tem o contrafactual histórico para saber. A gente não sabe se o Brasil é um amante da paz porque a gente ama a paz ou só porque a gente não tem os meios para fazer a guerra. Então, assim, a gente entrou em guerras. O Brasil não é historicamente um país totalmente pacífico. A gente participou da Primeira Guerra Mundial, a gente participou da Segunda Guerra Mundial, a gente teve a Guerra do Paraguai e a gente teve inúmeras guerras internas que a história não conta, mas em que parte da população foram massacradas, foram mortas, foram dizimadas em várias regiões do Brasil. Então, não é que o Brasil é um país que não tem um passado que nos condene. A gente tem, inclusive, um presente que nos condena, dependendo do que a gente considera como guerra. Então, esse é sempre um ponto importante. Agora, no âmbito da ONU, o Brasil sempre trouxe contribuições que buscavam, primeiro, a diplomacia preventiva, né, e a solução negociada. Então, no âmbito da ONU,
o Brasil sempre prefere, sempre traz, né, para a mesa a ideia de antecipar os conflitos e tentar estimular diálogos antes que o gatilho estoure e, se não for possível, que a gente vá até a causa do conflito para tentar solucioná-lo. Então, se aquela população entrou em guerra por falta de água, eles vão voltar a entrar em guerra se a gente não resolver o problema da água. Então, o Brasil tem um pouco essa perspectiva mais holística, digamos, do conflito, entre muitas aspas, mais humana, mais de segurança humana, né, de como resolver os conflitos. Então, essa é uma contribuição positiva que o Brasil dá e que está muito, né, relacionado com a nossa capacidade diplomática e com a qualidade, né, da nossa diplomacia. Por isso, a gente contribuiu muito diretamente para inúmeros esforços bem-sucedidos, né, dentro da ONU. A gente pode falar vários exemplos de operações de paz, de que o Brasil contribuiu, que foram operações de paz que, apesar de algumas delas não terem resolvido completamente o conflito, tiraram, né, o conflito do seu ponto nevrálgico, né, da sua crise. Então, o Brasil comandou a operação de paz no Haiti, o Brasil comandou a operação de paz no Líbano, o Brasil teve um papel central na solução dos 2 estados, lá em 47, como eu mencionei para vocês. O Brasil traz sempre alguns temas para a agenda do Conselho de Segurança, como, por exemplo, crianças e conflitos armados. Em outros âmbitos da ONU, como, por exemplo, no Conselho de Direitos Humanos, todo o debate sobre HIV/AIDS, sobre quebra de patente de remédio genérico, isso é uma agenda que foi trazida para o Brasil para o tratamento de pessoas com AIDS. Então, o direito dos países em desenvolvimento de se desenvolverem. Então, inúmeras resoluções que foram aprovadas no âmbito da ONU vieram dessa agenda do Brasil também. O Brasil negociava via G77, via GRULAC, né, que é o grupo da América Latina e Caribe. Então, o Brasil é altamente contribuidor de forma positiva para os esforços, né, que a ONU teve. E a gente tem algumas pessoas, né, alguns brasileiros emblemáticos que tiveram um papel central para o próprio fortalecimento institucional da ONU, como Oswaldo Aranha, que eu mencionei para vocês, o Sérgio Vieira de Mello, que teve, enfim, a sua carreira terminada precocemente de forma trágica, mas que antes disso foi alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, era forte candidato a ser secretário-geral. A gente tem o ex-ministro, atual embaixador Antônio Patriota, que liderou diversos processos negociadores na ONU também. A gente teve agora, mais recentemente, a embaixadora Maria Luísa Viotti, que foi subsecretária-geral do Antônio Guterres, que é o atual secretário-geral. Então, o Brasil ele tem uma contribuição tanto para a ONU enquanto instituição, quanto enquanto Estado-membro, tá? Para dentro das decisões. Aonde que a gente ainda pode melhorar nisso? Tem muito pouco brasileiro trabalhando na ONU, tá? Como funcionário da ONU, como funcionário de carreira dentro da ONU. Então, isso é algo, talvez, que a diplomacia brasileira pudesse fortalecer e ajudar e estimular que mais brasileiros aplicassem para essas vagas internacionais, programas de estágio, para que a gente possa não só ter brasileiros importantes no topo da pirâmide, mas também embaixo, para tornar o trabalho da ONU no dia a dia um pouco mais com o jeitinho brasileiro que a gente gosta. Agora, levando em conta todos os fatores citados e também os que não tiveram tempo de ser citados durante essa entrevista, qual o papel, na verdade, e relevância se daria para o Conselho de Segurança ao longo de sua história e atualmente? É possível falar que ele é bem sucedido ou que ele fracassou? Eu acho que ele é mais bem sucedido do que fracassou. Porque se a gente pensar que ele fracassou, a gente já teria tido uma terceira guerra mundial. Porque quando a gente teve a Primeira Guerra Mundial e a gente criou, né, a Liga das Nações, a Liga das Nações tinha um conselho executivo da Liga, que era para funcionar como um Conselho de Segurança, mas com inúmeras falhas, e aí a Segunda Guerra Mundial veio. Tendo isso, né, esse histórico como base, o Conselho de Segurança já foi construído para tentar minimizar os fracassos que foram enxergados na Liga das Nações. Então, eles não são perfeitos. A gente pode enxergar o veto inúmeras vezes em que foi utilizado perspectivas interesseiras na forma de tomar decisão dentro do Conselho de Segurança, mas de forma nenhuma a gente pode falar que ele fracassou, porque a gente tem, né, emanado do Conselho de Segurança inúmeras decisões que garantiram sim para a paz e para a estabilidade. Ele também não é 100% bem sucedido, porque tem vários casos que seguem perdurando sem solução e que o Conselho de Segurança tentou agir e não foi efetivo, ou então não agiu, né, se omitiu daquela decisão. Então, se você perguntar para os líbios, eles vão falar que o Conselho de Segurança fracassou. Se você perguntar para os sírios, eles vão falar que o Conselho de Segurança fracassou. Mas talvez se a gente perguntar para outros países que tiveram, por exemplo, o seu processo de
reconstrução auxiliado pelo Conselho de Segurança, como alguns países africanos, alguns países latino-americanos, alguns países asiáticos. Inclusive, se a gente perguntar até para alguns países europeus que estavam em situação fragilizada no pós-Segunda Guerra Mundial e ainda assim conseguiram garantir a sua independência, a sua integridade, como a Polônia, para eles o Conselho de Segurança foi bem decidido. Então, se a gente pensa, né, de forma média, pela contribuição que o Conselho de Segurança deu para a comunidade internacional, ele não está em nenhum dos dois extremos, mas eu acho que ele está mais próximo de ter entregado resultados concretos do que de ter fracassado. Ele fracassou em algumas agendas e fracassou de forma forte, mas ele também solucionou alguns conflitos. E eu sempre gosto de trazer uma frase que um antigo secretário-geral da ONU falava, e que se vocês visitarem a sede da ONU em Nova York, está escrito na parede, logo quando entra. A ONU não foi criada para levar a humanidade para o céu, ela foi criada para tirar a humanidade do inferno. Então essa é uma imagem que eu acho que ajuda a gente a entender. Na situação em que a ONU pegou a comunidade internacional, só de não ter uma terceira guerra, ela já estava sendo bem sucedida pra caramba. Tá? Ela não foi criada para solucionar tudo e para a paz mundial virar John Lennon, Imagine All the People. Não foi para isso que ela foi criada. Ela foi criada para evitar que a gente perpetuasse aquela situação de desacordo, de tratados secretos, de destruição que a Segunda Guerra Mundial deixou de legado pra gente. Então, talvez se a gente ressignificar o que ser bem-sucedido significa, a gente vai ver que ela foi bem-sucedida, que o Conselho de Segurança está sendo bem-sucedido. Plenamente? Não. Com muitos erros? Muitíssimos. Eu sou super crítica ao funcionamento do Conselho de Segurança, mas eu acho que a gente muitas vezes também leva como balizador do comportamento do Conselho de Segurança coisas que não é do mandato do Conselho de Segurança resolver. A ONU não fez nada em relação à guerra da Ucrânia. A ONU fez muita coisa em relação à guerra da Ucrânia. Ela não fez uma coisa que ela não podia fazer sem a aprovação da Rússia, que era mandar ajuda militar. Mas todas as outras coisas que ela podia fazer foram feitas. Então, talvez se a gente entender que a ONU, ela tem uma margem institucional para agir, mas que ela depende da decisão dos Estados-membros, talvez a gente saia um pouco dessa ideia de botar a culpa na instituição e passe a entender como que a gente pode aprimorar a forma de interação entre os Estados-membros para que eles possam tomar as decisões que permitam que essa instituição haja. Eu já imaginei no corte no Instagram. A ONU não é a música do John Lennon. Então, encerrando a nossa entrevista, agradeço muito a sua participação, professora. Espero que a gente possa te receber de novo e falar de outros temas ou até com novas informações, novas notícias, falar de novo do Conselho de Segurança. Agradeço também todo o pessoal do De Olho no Front, né, aqui presente, Dom com entrevista, e ao Centro de Empregabilidade Francófona, que é onde a gente está gravando. Fica localizado no Copiagem, no FRJ, no Fundão. Ele é aberto para os estudantes, tem biblioteca e tem vários computadores, ar-condicionado, toda a estrutura. E convido a todos, principalmente o pessoal de DG, que tem aula aqui pelo menos uma vez por semestre, basicamente. A Bia aqui, o pessoal é bem receptivo, bem aberto. E aí, falando um pouco de comunidade francófona, você tem alguma curiosidade que relaciona ao tema de Conselho de Segurança? Bom, falando sobre a francofonia como um todo, o francês é uma das línguas oficiais da ONU, né? É uma das seis línguas oficiais da ONU. O português, infelizmente, não é, mas o francês é. Então, isso já mostra um pouco a importância da comunidade francófona para tomada de decisão. O francês foi, historicamente, a língua, né, máter da diplomacia. Hoje em dia, a maioria dos debates da ONU são feitos em inglês, mas todos os documentos são sempre traduzidos para línguas oficiais, inclusive o francês. Os países francófonos na ONU, eles têm alguns posicionamentos interessantes, então, seja como, né, objeto de operações de paz, como foi o caso do Haiti, como a gente mencionou, a gente tem hoje em dia também a operação na República Democrática do Congo. Então, a gente tem alguns países francófonos que fazem parte do processo de agenda da ONU. E sobre a França, especificamente, a França ela é um membro permanente do Conselho de Segurança, mas ela é um membro permanente que fez um compromisso voluntário de não usar mais o poder de veto. Então, há muitos anos, há muitas décadas que a gente não tem uma resolução vetada pela França. Se eu não me engano, desde o final da Guerra Fria, a França fez essa opção, né? Ela tem o direito de utilizar, se algo acontecer e ela quiser usar os direitos de veto, ela pode, mas ela é um país que fez voluntariamente esse compromisso de não utilizar o veto em prol da tomada de decisão coletiva. Então, fica aí um exemplo de boas práticas que a França e que a francofonia trouxeram para a ONU. Obrigado, professor.